brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é a treva da alma que começa a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, que à espera de mim existe alguém, lá 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 lá, alguém, lá 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 lá, alguém, lá 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 lá, alguém, lá 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 lá. Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a realização da palestra pública da Casa FEEGO. Essa palestra que é uma reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu vou começar lendo um texto do livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. O item 4, em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de ceder a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-a o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores.
Então, meus irmãos, com essa reflexão desse texto, nós vamos fazer a nossa prece para começarmos as nossas atividades. Convidamos a todos a silenciar a mente, o coração, trazer para a nossa tela mental a figura amorosa de Jesus e agradecer por essa oportunidade que se renova para nós nessa noite. Nós te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade e suplicamos a tua bênção que se derrame sobre todos nós que nos unimos ao vosso coração. Agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por tantos recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para que seja possível essa jornada de aprendizado nesse planeta que nos acolhe como uma fonte generosa que nos dá tantas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Agradecemos, Senhor, por cada um dos mensageiros de luz que vieram antes de nós trazer a mensagem consoladora para nos ensinar, para nos orientar o caminho. E agradecemos a Jesus, esse nosso irmão, esse nosso mestre, que tem nos guiado desde a nossa infância espiritual, nos mostrando o caminho redentor que nos levará a uma das moradas que o Pai tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, por todo o amor que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Mas queremos te pedir, Mestre, o teu amparo para esse momento tão delicado e que estamos passando. Que todas as aflições que estamos sofrendo sejam amparadas pelo teu amor. Que nesse momento de transição planetária, nós possamos enxergar como um momento de purificação das nossas almas. Que todos nós somos convidados a interpretar o Evangelho de Jesus como uma fonte de luz a nos guiar para a nossa destinação de espíritos felizes, como Ele tem nos prometido. Pedimos, Senhor, que nesse momento, com os corações unidos, nós possamos nos fortalecer e nos reabastecer de toda a esperança que o Senhor tem nos orientado. E que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, nessa noite. Que o Senhor envolva a nossa palestrante para que ela possa trazer uma mensagem consoladora aos nossos corações. E que, acima de tudo, Senhor, reine a tua paz entre nós. Que assim seja. Meus irmãos, a nossa palestra de hoje será proferida pela nossa querida amiga, trabalhadora da Casa Feego, a nossa companheira Elisama Blaser. Ela é natural de Goiânia, ela é empresária, ela é trabalhadora voluntária da Casa Feego, trabalha na Escola de Evangelização Infantil da Infância, também trabalha na Associação Espírita Joana d'Arc, em Aparecida de Goiânia, e hoje ela vai nos brindar com a palestra cujo tema é Deixai vir a mim as criancinhas. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento e permaneça nos nossos corações. Que assim seja. Olá, caros amigos, mais uma vez estamos aqui para estudar um trechinho do Evangelho e trocarmos algumas experiências e conhecimentos. Que Jesus nos abençoe e faça com que nossas palavras sejam boas tanto para quem ouve como
para nós, né, que estamos aqui falando. Como agradecer a oportunidade, querendo ser e fazer sempre o melhor com base na aplicação do conhecimento da nossa doutrina maravilhosa, né, que nos acolhe e nos mostra novos caminhos e que nos transforma a cada dia, né. Eu agradeço muitíssimo os grupos com os quais eu trabalho, na Escola de Evangelização da Infância, que trabalha aos sábados pela manhã, todos na Casa FEEGO, ao Grupo Sementinhas de Amor, que trabalha às quintas-feiras, e também ao Grupo Kardec Kids, que trabalha aos domingos. Então, sem essa equipe, sem esse grupo, eu praticamente estaria estacionada, né? Isso não seria bom. Então, hoje nós vamos falar de um episódio em que algumas mulheres trouxeram umas crianças para ver Jesus. E, segundo o entendimento dos apóstolos, ele estava cansado, né? Então, eles afastaram essas crianças. Mas Jesus disse que era para eles se achegarem, né? E eu vou falar agora, ler, né, na íntegra essa passagem. Essa parte está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isto, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Olha só. Então, o que Jesus quis dizer quando ele comentou conosco que o reino dos céus era para aqueles que se assemelhassem às crianças? Na verdade, ele não disse que é só as crianças que entrariam, né, no reino dos céus, mas sim quem as assemelhasse. Aí, o que a gente tem para pensar sobre essa parte do Evangelho, né? Isso nos remete a duas interpretações, né, importantes. Primeira, uma parte literal, a importância da evangelização na vida da criança, né? A gente pensa assim, não, mas não é só a evangelização na casa espírita, embora isso já aconteça, né, conosco. Porque nós temos, então, que pensar que todas as crianças, na verdade, os espíritos recém-chegados, precisam de orientação, né? Então, nós precisamos que essas crianças sejam conduzidas no caminho do bem. Aí, quando nós percebemos, né, que essas crianças são espíritos imortais e eternos, e que quando reencarnam recebem, né, um corpinho, eu gosto de falar assim, eles recebem um corpinho novinho em folha, né, e traz consigo a bagagem espiritual que já foi vivido em outras vidas. Então, os pais e responsáveis que recebem esses espíritos têm a missão de fazê-los conduzir no caminho do bem, né? Aí a gente cita um outro trecho no capítulo 8, item 4, que é para a gente pensar, né? Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce à fraqueza e da ingenuidade da criança. Pois para uma mãe, né, o seu filho é sempre um anjo
e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de uma graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Ou seja, quem que não olha para um bebê, né, e não abre logo um sorriso? A criança traz para a gente aquela noção exata e certa de que ali mora a angelitude, a doçura. Isso que Jesus diz pra gente nessa passagem, né? Que o reino dos céus era para quem se assemelhasse à criança, na candura, na mansuetude, no jeito angelical mesmo de ser, né? Então nós temos que aproveitar esse período em que ela realmente está assim, né? Em que esse período torna-se mais fácil a aprendizagem. Os pais devem aproveitar ao máximo. Mas nós compreendemos também que para ensinar precisa saber, não é mesmo? Então, para educar, nós precisamos... para ensinar basta saber. Agora, para educar, a gente precisa ser, né? E para viver isso dentro de casa, é necessário que os pais vivenciem mesmo o dia a dia com a criança, os temas vivenciados pela casa espírita na escola de evangelização, né? Elas vão observar a família e como elas reagem diante de situações vividas que vão mostrando esses ensinos recebidos e que vão fazendo sentido para a vida dela. Ou seja, na escola de evangelização, ela vai confirmando o que ela já recebe em casa. E se isso não acontece, pode vir até um conflito na cabecinha dela. Oi, mas por que aqui lá na minha escola de evangelização eu escuto uma coisa e em casa meus pais vêm com outra, né? Então isso é muito importante. Os pais precisam colocá-las para participar do evangelho no lar. Isso precisa ser feito de forma adequada, porque muitas vezes nós não podemos abrir o evangelho, o livro puro, né, que é escrito para adultos, e querer que a criança entenda. Aí os pais, para que a criança participe do evangelho, ela precisa fazer uma adequação, pegar livros de fácil entendimento, e enquanto a criança, depois que fez o culto com a participação da criança, deixa ela ali pintando uma página ou mesmo manuseando o seu próprio livrinho, e faça depois o evangelho dos adultos, né? Então isso é muito importante, né? Os adolescentes, por exemplo, né? Às vezes nós brigamos com eles porque eles estão usando demais o celular ou no jogo, ou não quer nem parar, né, para fazer o evangelho lá. Peça a eles para pesquisar um tema, né, ou uma música que seja, e eles vão ser inseridos e agregados ao lar naquele momento. Então nós temos que usar as ferramentas que nós temos a nosso favor, dentro de casa e na convivência familiar, né? Então, e a maneira como nós falamos com eles tem muito a ver com o que nós precisamos, e também nós evangelizadores, né, para nos colocarmos par a par com o Evangelho de Jesus, como parceiro firme da família, né, na tarefa. E muitas vezes os pais não foram evangelizados, e somente pensam o que temos, né, nesse momento. Por exemplo, tem pessoas que foram evangelizados desde criancinhas, mas outros não. E hoje a gente encontrou a doutrina e quer levar os nossos filhos, quer que eles participem e tal. Aí a gente precisa ver exatamente isso, a questão de participarmos, né, da vida dele. Santo Agostinho, lá no capítulo 14, que eu já disse na outra fala que eu fiz por aqui, e vou falar novamente, que é o meu preferido, que chama-se Honrar Pai e Mãe, né? Ele acaba sendo o manual, né, de todos os pais que querem ser bons pais e também dos filhos. Então nós precisamos ler junto esse capítulo, né? Ele fala que um dia nós vamos ser questionados
sobre as crianças deixadas para nossa guarda, e não só os filhos, mas todas as que passam pela nossa vida. Olha que coisa importante. Quando a gente observa a data, vamos falar assim um pouco das datas, né, em que a doutrina espírita foi lançada na França em 1857, e pensa que ela só chegou no Brasil realmente em 1875, o Livro dos Espíritos já estava na sua 20ª edição. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a maioria de nós que estamos atualmente encarnados nunca fomos espíritas em outra encarnação, e que esses espíritos que estão chegando agora, a partir da década de 80 e 90, é que tiveram essa oportunidade. Vamos pensar, se a gente fica mais ou menos de 80 a 100 anos na erraticidade para voltar novamente, então, com base no tempo que a doutrina foi lançada e que chegou aqui, agora que nós estamos recebendo espíritos espíritas, né? De qualquer forma, todos eles precisam da orientação, do carinho, do amor e dos ensinos do Evangelho, né? Então, essas crianças que chegam para nós hoje, elas são muito necessitadas ainda da doutrina, né? E nós devemos mostrar amor e ensinar também amor a outras crenças, né? Então, a parte literal dessa passagem de Jesus, quando ele diz, deixai vir a minhas criancinhas, é essa, de dar às crianças oportunidade de aprender o seu evangelho, praticando, e se não for pelos pais responsáveis, ou pelas escolas de evangelização, pelos lugares em que ela for para poder aprender e praticar, ela provavelmente não vai aprender, né? E a outra interpretação que fazemos dessa passagem tão linda, né, é que nós podemos fazer aqui por nós mesmos. O que nós estamos fazendo nesse momento? Quando Jesus chamou as crianças para o seu seio, para o seu colo, né, ele mostrou a grandiosidade do amor que ele tem por nós, né, que somos ainda crianças espirituais. Nós estamos ainda no aprendizado, estamos ainda para aprender muitas coisas, né? Então, isso que ele quis dizer, né? Vem a mim as crianças, né? Porque delas é o reino dos céus, ou quem não se assemelhar a elas, lá não vai entrar. Então, aí a gente pensa, então nós temos que agir como crianças? Não. Acreditar em contos de fadas, unicórnio, etc.? Claro que não. É que na vida adulta nós ganhamos responsabilidades e faz com que nós vamos perdendo a criança que tinha em nós, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para a gente reconhecer esse ensinamento de Jesus é nós praticarmos a humildade, né? Saber ouvir, né? Saber aprender, querer absorver, né? E a criança, na verdade, ela capta tudo, né? Nesse conceito de humildade, a gente conclui que é a virtude que mais nos conduz, né, a Deus, porque aí nós vamos percebendo as nossas limitações, né? E nós vamos percebendo que nós realmente precisamos aprender, né? Então, a humildade, então, é a virtude que mais nos conduz à consciência de nossas limitações, né? Então, é impossível aqui a gente não citar Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? É um sábio que nos mostrou que quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa ainda se dedicar, né? Eu me lembro meu pai tinha uns caderninhos que ele anotava nesses cadernos preces, ele fazia preces e anotava, e muitas vezes ele pedia humildade, e eu li aquilo e ficava assim sem entender. Por que será que eu
minha santa ingenuidade, achava meu pai humilde, não entendia por que ele pedia mais humildade. Não é, por que será que meu pai pede mais humildade? Aí, conversando com ele, depois de muito tempo, que eu fui compreender, ele se considerava uma pessoa orgulhosa, né? Que não, às vezes, aceitava o conselho de alguém ou pensava que nem precisava de ninguém. Então, por isso que nas preces e rogativas dele, ele pedia humildade. E hoje a gente confunde, muitas vezes a gente vê muito na TV, principalmente, né, os repórteres dizendo, chega numa casa para fazer uma reportagem, uma casa pobre, diz que a família é humilde. Nem sempre, porque humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é sinônimo de busca da perfeição, ou seja, você reconhecer que você tem a aprender e que você não sabe as coisas e você precisa aprender, né? Isso aí é uma característica que está na criança, né? Que está sempre captando tudo, querendo aprender tudo que é preciso, né? Então, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais a gente percebe que nós temos muito a aprender, né? Então, nós precisamos, inclusive, desconfiar, né? De pessoas que dizem que sabem tudo, né? E para preparar essa fala para vocês, eu falo fala porque eu não considero a palestra. Eu vou confessar, eu tive que buscar muitos fatos, ouvir várias pessoas falando sobre o mesmo assunto para eu conseguir ter o argumento para trazer aqui até vocês, né? Então a gente tem que se preparar muito. Inclusive eu peço perdão pelos tropeços na hora de falar, de gravar, até porque isso é uma coisa nova, é bem diferente a gente falar quando você está olhando para as pessoas nos olhos, né, presencialmente, é uma coisa. Agora você gravar uma fala, eu disse até para a coordenadora do trabalho da outra vez, assim, nossa, mas é difícil falar para adulto. Para criança eu falo com mais facilidade, mas é porque a gente vai falando com facilidade o que tem já internalizado no coração, né? Então, assim, eu não posso dizer para vocês que eu já tenho todas as coisas, eu não tenho a doutrina toda no meu coração, quem dera, né? Eu preciso estudar muito ainda, igual nós todos. Então, isso é a gente reconhecer que a gente ainda precisa de ajuda e precisa estudar sempre. O que nós sabemos, na verdade, é muito pouco, né? A leitura que a gente faz do Evangelho e até de outras obras, elas têm que fazer diferença na nossa vida. Muitas vezes, quando nós encerramos a leitura de um livro, nós temos que estar diferente do que quando nós abrimos, né? Porque senão, na verdade, aquilo não trouxe nenhum crescimento para nós, né? Então, nós devemos estudar novamente, pois se não me trouxe nada, eu preciso, então, dessa humildade da criança, né? Para reconhecer que eu ainda preciso aprender. A segunda coisa muito forte na criança e que a gente tem que aprender com elas é a simplicidade. Aí nós pensamos assim, olha, a criança ela tem ausência de artifícios, ou seja, ela é ela mesma, ela é pura, ela não apresenta coisas que superficiais ou artificiais, né? Ela é verdadeira. Então, inclusive, a gente tem que pensar e preocupar, nós como pais, se nós não estamos ensinando formas errôneas das nossas crianças se manifestarem. Muitas vezes os pais influenciam a criança para que ela mude um comportamento ou uma fala, e isso não é bom, a não ser que a gente esteja de forma a educá-las, né, com argumentos cristãos, né? Porque o que acontece? Nós não podemos deixar com que elas se desviem. Porém, nós podemos também forçá-las a pensar como nós, principalmente com relação às outras pessoas. Vamos dar um exemplo. A gente às vezes não gosta muito de alguém, de uma pessoa, e a gente fala para a criança. Com certeza, ela vai
contar para aquela pessoa ou vai reagir com aquela pessoa de acordo com o que o pai ou a mãe a ensinou, né? Então, isso nós precisamos eliminar, né, da nossa vida, né? Combater, né, os maus sentimentos, né, tais como inveja, orgulho, ciúmes, né? Então, isso é quase um resumo da nossa doutrina, que diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz, né, para domar suas más inclinações. Então, nós temos que ser da mesma forma com as crianças, né? E como é que nós estamos levando a nossa vida, né? Quando nós lembramos do nosso período infantil, né, nós não podemos deixar essa criança que nós tínhamos morrer. E muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não gosto nem de lembrar do período que eu era criança, porque minha infância foi uma infância ruim, ou teve muitos contratempos ou desgostos. Aí a gente precisa fazer o quê? Curar essa criança ferida, né? Mostrar e nos mostrar, né, que se houver episódios que nós nem gostamos de nos lembrar, nós precisamos perdoar essas ações que foram feitas, seja por pessoas conhecidas ou até pelos nossos pais, né? Nós precisamos perdoar essas pessoas que nos ofenderam e pensar assim que nós fomos crianças em determinados momentos e recebemos tudo que nós precisávamos para aqueles momentos. E muitas vezes nós complicamos demais tudo, né? Nós ficamos magoados com tudo, guardamos rancor no nosso coração, ficamos amargos, né? E aí com isso, com os compromissos que nós temos na vida adulta, nós vamos esquecendo daquela criança que tinha em nós, né? E vamos ficando entristecidos, carrancudos, aborrecidos e afastando cada vez mais as pessoas da gente, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa recuperar essa criança, né? Trazer essa pureza de coração e perceber que nós temos uma herança dessa criança que a gente foi, trazer essa criança para a vida de hoje, né? Mas eu vou ser criança? Não quer dizer que eu tenho que ser infantil, ou seja, deixar as minhas responsabilidades todas para outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente precisa trazer a alegria da criança, a humildade da criança, a simplicidade da criança para o nosso coração. Então nós concluímos que para Deus, nosso Pai, nós todos ainda somos crianças espirituais. Nós somos carentes de amor e de orientação. E Jesus propôs que nós nos dirigíssemos a Ele com esperança e confiança. E todos aqueles com os quais, né, fossem como as crianças frágeis, indefesas, Ele sabe que nós necessitamos ainda do seu amparo, porque nele que nós vamos encontrar a acolhida, né? Então Ele queria, na verdade, que os homens fossem a Ele com a confiança daqueles entezinhos de passos ainda vacilantes, né? E cujo chamamento conquistava para o seu coração e o coração das mulheres, que são todas as mães, né? Então Jesus usou a criança como um modelo para que todos pudessem observar que pela fragilidade e doçura mais facilmente despertasse no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo, né? Assim, esta, como tantas outras verdades eternas ensinadas por Jesus, ficaram sob o véu da alegoria, cabendo a nós agora o real sentido, descobrirmos, né, o real sentido. E como conseguir esses veículos de felicidade, que é o que todo mundo corre atrás, né? Combatendo o foco maior e causador de toda a nossa degradação moral, que é o orgulho, né? Ao contrário da humildade. Depois, nós vamos agindo conforme a recomendação e o exemplo de Jesus, ou seja, tornando-nos como criancinhas,
né? Eu volto a dizer, não como irresponsáveis. Não que as crianças sejam responsáveis, elas são tranquilas, elas não têm compromisso com as coisas dos adultos. Mas é o coração infantil, o coração alegre, o coração que confia, o coração que sabe reconhecer todas as coisas como sendo boas, né? E isso traz felicidade e alegria para nós, né? Então, que Jesus possa nos permitir que nós não deixemos a nossa criança interior se afastar de nós, né? Então, a nossa fala hoje, o recado hoje é esse, e que nós todos possamos sempre nos recordar de Jesus e pensar, fechar os nossos olhos e pensar na beleza daquela imagem, né, de Jesus chamando as crianças até ele as abençoando e colocando no seu colo e dizendo para elas que todos têm que ser como as crianças para que consigam vislumbrar e enxergar o reino dos céus. Isso é muito lindo, é maravilhoso, né? E que nós todos possamos ter esse pensamento. Então, assim a gente encerra a nossa fala e em prece nesse momento, fechamos nossos olhos, agradecendo todas as oportunidades que recebemos a cada dia e pedindo muito para Jesus, para nós não esquecermos a nossa criança pelo lado de fora do nosso coração. Ela tem que estar dentro de nós, fazendo-nos compreender todas as coisas, fazendo-nos compreender que, às vezes, pelo simples ato de perdoar, eu vou trazer alegria para o meu coração. Muito obrigado, Jesus, e que o Senhor continue a nos carregar no colo como sempre fez. Muito obrigado por sua assistência amorosa e infinita nas nossas ações. Seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até mais, pessoal. Um abraço.